Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Coruja Legal. O canal Coruja Legal é um canal de conteúdo jurídico para pessoas que não são da área jurídica. E todas as quartas-feiras nós publicamos uma mini aula de direito cujo objetivo é te ajudar no dia a dia, a se defender, a resolver os seus problemas. E na semana passada nós falamos sobre o ordenamento jurídico, o sistema de normas e de leis do nosso país. Se você quiser consultar a aula anterior, eu vou colocar aqui um card, um link. Se você estiver ouvindo essa aula no YouTube, vai aparecer um link aqui. Se você estiver ouvindo no Facebook, na página da Coruja Legal do Facebook, não vai aparecer, mas você pode consultar na página, vai ter a primeira aula que é sobre ordenamento jurídico. Aproveite e curta a página do Facebook, Coruja Legal, e também se inscreva no canal do YouTube acionando o sininho para receber as notificações. O tema de hoje é Constituição Federal. Como vimos na aula passada, o sistema normativo, a estrutura de leis e normas em nosso país obedece uma estrutura hierárquica, que nós ilustramos como uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide, na maior posição hierárquica, está a Constituição Federal. Se nós perguntarmos para qualquer brasileiro o que é a Constituição Federal, a maioria vai dizer que é uma lei muito importante, mas são poucos os que já manusearam o volume da Constituição, folhearam ou consultaram na internet, infelizmente. Mas eu gostaria que você olhasse para a Constituição não como uma lei que vem para proibir você de fazer o que você quer fazer ou ordenar e mandar você fazer aquilo que você não quer fazer. Eu gostaria que você olhasse para a Constituição como uma arma nas suas mãos, como uma ferramenta, um verdadeiro código de defesa do cidadão. Quando eu falo Código de Defesa do Cidadão, provavelmente você associa essa expressão ao Código de Defesa do Consumidor. E existe uma semelhança entre o Código de Defesa do Consumidor e a Constituição, que é a seguinte, eu vou explicar para vocês. Algumas normas, algumas leis, elas têm o objetivo de equalizar, de equilibrar determinadas relações jurídicas. Ah, você está falando muito difícil. Calma. O que eu quero dizer com isso? Há algumas relações na sociedade que não são iguais, não são isonômicas. Por exemplo, a relação entre um consumidor e um fornecedor. O fornecedor de produtos e serviços, geralmente uma empresa, tem muito mais poder que o consumidor, que geralmente é um indivíduo. Que tipo de poder? Ele tem mais poder técnico no sentido de conhecimento, ele tem mais poder financeiro, ele tem mais poder jurídico, ele tem toda uma estrutura, ele impõe os termos de um contrato e o consumidor ou aceita ou procura outro. O Estado produz leis para proteger a parte mais fraca, que é, no caso, o consumidor. O CDC, Código de Defesa do Consumidor, é uma lei dessa natureza, desse tipo, que tem o objetivo de proteger a parte mais fraca. Assim como a legislação trabalhista, CLT no caso, tem o objetivo de proteger a parte mais fraca de uma outra relação jurídica, que é a relação jurídica de emprego. A legislação trabalhista protege o empregado, que é a parte mais fraca, do seu empregador, que é a parte mais forte. E agora voltamos à Constituição. A Constituição é um código de defesa do cidadão porque protege o cidadão de quem? De quem? Do Estado. E quem é o Estado? O Estado é esse poder, essa entidade suprema, superpoderosa, que impõe leis, que te cobra impostos, que desapropria imóveis, que te julga, que te põe na cadeia, enfim, que bloqueia a sua conta. Então o Estado é super poderoso e a Constituição vem justamente para te proteger desse superpoder do Estado. Mas como é que isso começou? Para entendermos o que uma coisa é importante entender a origem. E se fizermos uma viagem para uns 250 anos atrás, nós vamos chegar aí na metade do século XVIII, ainda na época em que o sistema de poder na Europa era aquele que você estudou no ensino médio,
os estados nacionais absolutistas. Lembra do absolutismo? Do rei Luís XIV da França, né, o rei Sol, que dizia o Estado sou eu, l'état c'est moi, né, em francês é chiquérrimo. Né? A pessoa viver no palácio do Luís XIV na França, aquele soberano mandava e desmandava. Ele fazia as leis, ele julgava, ele mandava o pessoal para cadeia, ele mandava matar, impunha tributos, era um terror. Né? E aí uma classe de comerciantes que estava subindo na vida ali, ascendendo socialmente, chamada burguesia, que você se lembra, né? Os burgueses, os comerciantes, a Revolução Industrial, e esses burgueses eram donos do capital e estavam fazendo ali as produções e comércio exterior, começaram a crescer e começaram a se sentir incomodados com esse superpoder dos reis. E aí vieram aquelas revoluções burguesas, revoluções liberais, e a mais famosa é a Revolução Francesa de 1789. Né? E nesse contexto é que surgiu o movimento do constitucionalismo moderno. O que é o constitucionalismo moderno? O pessoal se reuniu e falou, gente, é o seguinte, isso aqui do jeito que tá não dá, o rei tem superpoderes, a gente tem que dividir esses poderes aí. Né? Um camarada chamado Montesquieu, que você já deve ter ouvido falar, ele teve uma ideia, né, da tripartição dos poderes. Vamos dividir esses poderes aí. O legislativo, quem faz a lei, fica num canto aqui. O executivo, quem executa a lei, ou quem administra as coisas públicas no dia a dia, fica de outro lado. E o judiciário, quem julga se houve o cumprimento ou descumprimento das leis e aplica penas, fica de outro lado. Vamos separar essa coisa aqui. Mas como que a gente vai formalizar isso? Colocar num papel. Vamos botar isso aqui na Constituição. Então a Constituição, a ideia de Constituição moderna veio com esse movimento chamado constitucionalismo moderno, final do século XVIII, início do século XIX. E basicamente a Constituição do Estado moderno, ela tem dois temas principais. Um dos temas é garantir os direitos fundamentais do cidadão. E nós vamos estudar nas próximas aulas cada um desses direitos, vamos entrar em detalhes e saber como no dia a dia isso te ajuda numa relação de consumo, lá no seu condomínio, como citamos na semana passada, na família, no seu emprego. Né? Esses princípios fundamentais estão ali na Constituição e estão para te ajudar. E nós vamos explorar cada um deles. Esse é o primeiro grande tema da Constituição, os direitos fundamentais. Outro tema é a estrutura do Estado, como que o Estado está estruturado e o funcionamento das suas instituições. Então é na Constituição que você vai ver ali qual é o papel do Judiciário, qual é o papel do Executivo, qual é o papel dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, da União, né? Qual é o papel do STF, do STJ. A gente ouve toda hora falar STF na televisão, né? STJ, mas muita gente não sabe a diferença. Nós vamos aprender a diferença quando estudarmos nesse nosso curso sobre o Poder Judiciário. Certo? Então eu gostaria que você acompanhasse nossas aulas, tá? Não deixe de se inscrever no canal, acione o sininho. Esse é um tempo bem gasto, tá certo? Esse é um tempo bem gasto na internet que você vai aprender, você vai aprender a manipular essa arma, essa ferramenta que você tem nas mãos, que são as leis, a Constituição, que é o direito. Ok? Um grande abraço para vocês, espero vocês na semana que vem. Ao longo da semana a gente pode gravar algum outro vídeo aí que não é aula, mas alguns comentários sobre o que acontece no nosso país. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.